Então, né, vamos lá. Então todo mundo aqui no Brasil já deveria desconfiar. Bom, governo Lula, que vem numa tendência arrecadatória bizarra, que tem essa sanha arrecadatória bizarra, o governo Lula, naturalmente, não está vindo aqui, vamos dizer, retirar impostos do meu lombo, né? Eu tenho que entender o que está acontecendo. Então, liga o desconfiômetro, ligou o desconfiômetro, vamos analisar a proposta, vamos analisar de onde veio a proposta, como veio a proposta. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, tá? Eu não vou chegar ainda na proposta em si. Riso, tá? A audiência tá baixa, temos que dar uma melhoradinha nesse título. Vamos ver o que você faz. Primeira coisa que vocês precisam entender que é necessária, tá? Esta é, isto eu estou falando da natureza do projeto, estou falando aqui dos autores. Esta é a primeira grande movimentação assinada pelo Sidônio nesse governo. Então o Sidônio, que foi o marqueteiro responsável pela conta do Lula durante as eleições, que assume agora uma posição central na comunicação do governo nesse instante. O Sidônio, ele assume as rédeas e avisa, galera, este aqui é o primeiro o primeiro movimento nosso nesse jogo, tá? E é um movimento que pretende duas coisas. Retirar a imagem que esse governo quer ficar taxando as pessoas. Todas as pesquisas de opinião dão conta de que, tirando aquele núcleo de eleitores do Lula que gosta dele, mas que não é exatamente economicamente ativo, tá? Pessoas que vivem de bolsa, pessoas que vivem de aposentadoria e tal. Tirando esse núcleo, a população economicamente ativa aqui no Brasil, em maior ou menor grau, pegou asco do PT, pegou asco do Lula, e isso impede que o Lula ganhe as próximas eleições, tá? Lula ou seu sucessor. E eles querem atingir este público economicamente ativo, estamos falando de algumas boas milhões de pessoas, tá? Que seriam contempladas aí com um corte de impostos, que faria com que elas sentissem que elas teriam mais dinheiro no fim do mês. Isso é a primeira coisa. Então você acaba com uma imagem de um lado e do outro você gera um efeito positivo junto a esse eleitor, que é o eleitor que eles precisam recuperar para ganhar as eleições, ou para no mínimo ter um bom desempenho nas eleições presidenciais de 2026. Coisa 1. Coisa 2. Na cabeça deles isso também tem um efeito de, vamos dizer, injeção de dinheiro na economia, né? Porque você faria com que essas pessoas consumam mais, as pessoas vão passar a consumir porque elas vão ter um valor a mais à disposição ali, esse dinheiro seria injetado na economia, movimentaria a economia, e eles fariam isso sem, naturalmente, o devido corte de gastos na máquina pública. Então eu tô aqui falando primeiro das intenções, não tô falando aqui dos problemas e da natureza do problema. E eu preciso colocar as intenções porque é isso, tá? Que este governo está pretendendo. O governo está desesperado. Entendam, um governo que toma toda e qualquer decisão com um marqueteiro a tiracolo é um governo que tá em crise. Basta ver como estava a Dilma. É um governo que todas as decisões são tomadas com o marqueteiro junto. Falando, não fala isso, não, vai por aqui, não vai por ali. Entenderam? Todo mundo entendeu essa parte? Parte 1, ok.